Talvez o Tsukishima seja um dos personagens mais humanos já escritos em Haikyuu. Não porque ele seja o mais forte, não porque ele seja o mais inteligente, mas porque ele é o personagem que mais parece alguém real. Porque a verdade é que a maioria das pessoas não são como o Hinata. A maioria das pessoas não acorda cheia de paixão, não corre atrás dos sonhos sorrindo, não acredita cegamente que tudo vai dar certo. Mesmo que eu me dedicasse e fosse o melhor jogador do Karasuno, e depois... Pai, responde. Mesmo se tiver uma chance de chegar no Nacional e depois... Você pode dar o melhor de si, mas sempre vai ter alguém melhor que você. A maioria das pessoas já se decepcionou cedo demais, e talvez seja exatamente por isso que tanta gente se enxerga no Tsukishima, porque ele representa aquela parte silenciosa dentro da gente, a parte que cansou de criar expectativas. Quando somos crianças, o mundo parece gigante, tudo brilha, tudo parece possível. A gente olha para os adultos como heróis. A gente acredita que o esforço sempre será recompensado, que talento é suficiente, que o amor dura, que as pessoas não mentem. Mas crescer é descobrir que o mundo não é tão bonito assim. E talvez uma das maiores dores da infância seja justamente essa: perceber que nossos heróis também sangram. Tsukishima aprendeu isso cedo. O irmão dele era tudo para ele. Não era apenas o irmão mais velho. Era um símbolo, era a inspiração, ele era a esperança. Quando ele olhava para o irmão jogando vôlei, ele não via apenas um jogador. Ele via alguém extraordinário. E talvez quem nunca teve alguém assim não entenda a dor que é descobrir que até os nossos ídolos podem mentir. Porque a mentira do irmão do Tsukishima não destruiu apenas uma admiração. Ele destruiu uma forma inteira de enxergar o mundo. Depois daquilo, o vôlei deixou de parecer mágico. E aí nasce a personalidade do Tsukishima. Muita gente acha que ele é frio, mas não. Ele era decepcionado. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Pessoas frias não se importam. Pessoas decepcionadas se importam demais um dia. E talvez essa seja uma das frases que melhor definem não só o Tsukishima, mas milhares de pessoas hoje. Vivemos numa geração onde sentir virou motivo de vergonha. Demonstrar paixão é emocionado. Tentar demais é cringe. Sonhar alto demais é motivo de piada. Então as pessoas começam a fingir indiferença, porque parecer indiferente dói menos do que admitir que algo importa. E o Tsukishima faz exatamente isso o tempo inteiro. Ele ri, ironiza, provoca, age como se nada tivesse valor. Mas no fundo, aquilo nunca foi arrogância. Era defesa. Existe um estudo na Universidade de Michigan que fala sobre mecanismos de proteção emocional em adolescentes e jovens adultos. O estudo mostra que muitas pessoas usam o sarcasmo e distanciamento emocional como forma de evitar vulnerabilidade social e o sofrimento psicológico. E quando você entende isso, o Tsukishima deixa de parecer apenas um garoto irritante. Ele vira alguém real. Porque talvez você conheça alguém assim. Ou pior, talvez você seja assim. Talvez você tenha aprendido a rir das coisas antes que elas te machuquem. Talvez você também haja como se nada importasse, porque no fundo tem medo de se importar de verdade. Porque criar expectativas é perigoso. Quando você acredita em algo,
você entrega parte de si. E perder aquilo, depois, destrói muito mais. Por isso, o Tsukishima prefere manter distância, porque a distância emocional dá uma sensação de controle. Se ele não amar o vôlei não pode machucá-lo. Se ele não sonhar, não pode falhar. Se ele não acreditar, não pode se decepcionar. Mas existe uma coisa cruel sobre a vida. Quem tenta fugir da dor também foge da felicidade. E talvez o maior vazio do Tsukishima não fosse tristeza, talvez fosse ausência de paixão, ausência de propósito e ausência daquela chama que faz alguém se sentir vivo. Hoje em dia muita gente vive assim, acorda, come, estuda, trabalha, até ri às vezes, dorme, mas sem realmente sentir alguma coisa. Como se a vida estivesse acontecendo atrás de um vidro, como se tudo fosse distante. E isso tem nome. Psicólogos chamam isso de apatia emocional. Não é exatamente uma tristeza profunda. É pior de certa forma. É quando nada parece suficiente para tocar a sua alma. E o mais assustador é que muita gente jovem sente isso hoje. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os níveis de vazio emocional e desconexão em adolescentes cresceram drasticamente nos últimos anos. Redes sociais, pressão constante, medo do fracasso e comparação excessiva criaram uma geração que muitas vezes desaprendeu a sentir profundamente. Por isso o Tsukishima conecta tanto, porque ele representa jovens cansados emocionalmente, jovens que fingem que não ligam, jovens que transformam ironia em armadura, jovens que têm medo de acreditar em alguma coisa e acabar quebrados outra vez. Mas Haikyuu é uma obra sobre paixão, e por mais que o Tsukishima tente fugir disso, o vôlei continua chamando ele. Porque no fundo, existem coisas que escolhem a gente, mesmo quando tentamos fugir. E isso aparece em pequenos momentos. Nos olhares dele, na irritação silenciosa, na maneira como ele observa o jogo mais do que qualquer um. Porque alguém verdadeiramente indiferente não prestaria tanta atenção. O Tsukishima queria fingir que não se importava, mas seu coração nunca conseguiu abandonar completamente o vôlei. Talvez porque o problema nunca tenha sido o esporte. Talvez o problema fosse o medo de amar algo outra vez. E isso é muito humano. Depois de certas dores, a gente começa a economizar sentimento. Economizar amor, esperança, expectativa. Como se sentir menos fosse uma forma de sobreviver. Só que sobreviver não é viver. E Haikyuu entende isso perfeitamente. Por isso o desenvolvimento do Tsukishima é tão poderoso. Porque ele não vira outra pessoa. Ele não se transforma magicamente em alguém super emotivo. Ele continua sarcástico, continua quieto, continua sendo Tsukishima. Mas existe uma diferença gigantesca. Ele finalmente começa a sentir. E talvez o momento mais importante de toda a jornada dele seja justamente o bloqueio contra o Shijima. Porque aquela cena não é apenas um ponto do jogo, é um despertar. Pela primeira vez, Tsukishima sente o coração explodir. Pela primeira vez, ele entende o que todos os outros sentiam. A adrenalina, a paixão, o êxtase de amar algo com todas as forças. E o mais bonito daquela cena é que o grito dele não parece apenas felicidade. Parece libertação. Como se anos de repressão emocional finalmente quebrassem. Como se aquele garoto que passou tanto tempo fingindo indiferença finalmente tivesse encontrado algo forte o suficiente para atravessar aquela armadura.
E talvez seja por isso que aquela cena emociona tanta gente. Porque todo mundo quer sentir algo assim. Todo mundo quer encontrar alguma coisa que faça o coração sair do automático. Algo que faça a alma gritar. E talvez o maior medo da geração atual seja justamente esse. Passar a vida inteira sem encontrar algo que realmente faça valer a pena acordar todos os dias. Existe uma frase do filósofo Soren que diz: o maior risco é perder a si mesmo. E talvez o Tsukishima estivesse fazendo exatamente isso, se protegendo tanto que aos poucos estava desaparecendo emocionalmente, porque sentir dói, mas não sentir destrói lentamente. E isso aparece muito na juventude atual. Muitas pessoas não sonham mais porque acreditam que o mundo já decidiu seus limites. Muitas pessoas desistem antes mesmo de tentar. Não porque sejam fracas, mas porque estão cansadas. Cansadas de comparação, cansadas de falhar, cansadas de esperar demais da vida. Então escolhem o tanto faz. Porque tanto faz parece seguro. Mas o problema do tanto faz é que ele mata tudo aos poucos. Mata a ambição, mata a paixão, mata a intensidade. E principalmente, mata a alma. E talvez o Tsukishima seja tão importante justamente porque ele mostra que ainda existe saída. Não através de discursos motivacionais, não através de mágica, mas através da experiência humana. Através de conexão, porque foram pessoas ao redor dele que lentamente quebraram aquela parede. Hinata, Yamaguchi, Kuro, Bokuto, todos eles mostraram algo diferente, que amar alguma coisa não é vergonha, que se dedicar não é ridículo, que sentir intensidade não faz alguém fraco. E isso é lindo. Porque às vezes a gente só precisa encontrar pessoas apaixonadas o suficiente para reacender partes mortas dentro da gente. Talvez por isso amizades mudem vidas. Talvez por isso certas pessoas apareçam justamente quando nossa alma está ficando fria. Elas nos lembram de quem éramos antes do medo. E no caso do Tsukishima, Hinata é quase isso. O Hinata representa tudo o que o Tsukishima não consegue entender. Paixão irracional, entrega absoluta, amor puro pelo jogo. E talvez no começo isso irrite tanto o Tsukishima justamente porque ele inveja aquilo. Porque ver alguém acreditando tanto em algo faz a gente perceber o quanto deixou de acreditar também. Se aos poucos aquela luz começa a atingir ele, até que o momento em que ele pare de apenas assistir a vida e decide participar dela. Talvez seja essa a verdadeira evolução do Tsukishima. Não técnica, não física, mas emocional. Ele aprende que viver exige vulnerabilidade, que amar algo significa correr riscos, que paixão inevitavelmente machuca às vezes, mas ainda assim vale a pena, porque existem momentos que fazem toda a dor compensar, e talvez essa seja a mensagem mais bonita da jogada dele. A vida começa quando paramos de fugir dela. Quando paramos de assistir tudo de longe, quando aceitamos sentir, mesmo sabendo que pode doer. Talvez muita gente esteja vivendo exatamente o que Tsukishima do começo de Haikyuu. Fingindo desinteresse, fingindo maturidade emocional, fingindo que nada importa. Mas no fundo só existe medo. Medo de tentar e falhar, medo de amar e perder, medo de acreditar e quebrar outra vez. E sinceramente, isso é humano. Mas existe uma diferença entre proteger o coração e aprisioná-lo. Porque um coração protegido ainda sente. Um coração aprisionado apenas existe. E o Tsukishima quase virou isso. Alguém que apenas existia. Até descobrir que paixão não é fraqueza. É o que faz alguém estar vivo.
Talvez seja por isso que aquele grito contra o Ushijima seja tão lendário. Porque não foi apenas um ponto. Foi o nascimento emocional de alguém. Foi o instante em que um garoto que passou anos escondendo o coração finalmente deixou ele aparecer. E talvez o mais doloroso seja perceber quantas pessoas nunca vivem isso. Quantas pessoas passam a vida inteira sem encontrar algo que amam profundamente, sem sentir o peito acelerar, sem experimentar aquele fogo interno que faz o mundo parecer maior. Talvez por isso Haikyuu seja tão especial, porque no fundo nunca foi apenas sobre vôlei. É sobre encontrar algo que faça você querer viver intensamente. Algo que faça o esforço valer a pena. Algo que devolva cor para os dias. E talvez o Tsukishima ensine uma das lições mais importantes de todas. Não deixe suas decepções matarem sua capacidade de sentir, porque o mundo vai quebrar você algumas vezes. Pessoas vão decepcionar você, sonhos vão falhar, expectativas vão morrer. Mas ainda assim, a vida continua oferecendo pequenas chances de se apaixonar outra vez. Por uma pessoa, por uma arte, por um sonho, por um esporte. Por viver. E talvez crescer seja exatamente isso. Aprender que mesmo depois da dor, ainda vale a pena sentir. Porque no final, o verdadeiro oposto da tristeza não é a felicidade. É a apatia. E Tsukishima quase se perdeu nela. Mas felizmente, ele encontrou algo que faz seu coração gritar antes que fosse tarde demais. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha com algum amigo, deixa algum comentário. Eu tenho um livro de poesia, se você se interessar, tá aí na descrição ou na minha bio. Muito obrigado e até a próxima.